Glória a Deus, boa noite, muito bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como dissemos, estamos hoje aqui no culto presencial, né? No nosso projeto, e louvando a Deus. E este é o momento em que vamos compartilhar a palavra do Senhor. Estamos aqui numa reunião bem descontraída, graças a Deus. Depois teremos aí a nossa confraternização devidamente fornida de caldo verde, cuscuz mole, pipoca e tudo que tem direito, mas o povo neste momento quer se servir do pão que não perece. Então nós vamos para a palavra que está anunciada aí, que já comunicamos desde quinta-feira, né? Muito bem-vindos todos. Falamos que nosso tema de hoje é contato visual, baseado em Gênesis, a história de Agar, baseado em Gênesis capítulo 16, então você pode ir abrindo a sua Bíblia, eu estarei lendo, Gênesis 16, versículos 7 a 8, depois pularemos o versículo 9 e leremos até o versículo 13. Então, Gênesis 16, 7 e 8, depois 10 a 13. E você me acompanhe na leitura, por favor. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, antes de Sarai ter mudado o nome para Sara, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Indo para o 10. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Vamos orar, e logo em seguida estaremos ouvindo o que Deus tem a nos dizer pelo seu Espírito nesta palavra que nós acabamos de ler, dentro desta nossa proposta temática, contato visual, e você vai ver que o tema é pertinente, é disto que queremos falar e que esse texto ilustra para nós nesta noite, em cima de uma das mais gloriosas promessas da palavra de Deus, que é impactante para a nossa fé. Pai Santo, bendizemos o teu santo nome, e no Senhor louvamos a tua palavra. Nos encurvamos diante de ti, diante da tua palavra que queremos ouvir, sabendo que a nossa fé depende totalmente de se alimentar dela, de se nutrir dela, não só para te conhecer, mas para devolver a ti os frutos para os quais tu a tens enviado ao nosso coração. Rogamos que com ela alcances não só os que estão aqui diretamente diante de nós, mas aqueles que estão em contato com esta mensagem, ainda que de forma remota, e os que virão depois, os que estarão, ó Deus, entrando em contato com esta palavra através dos canais de mídia, que o Senhor alcance de igual maneira cada coração, fortaleça cada coração na fé, e que o Senhor traduza para esses corações esperança e promessa dentro desta palavra, conforme tua proposta, porque cremos na palavra viva de Deus. Sabemos que ela é penetrante, que ela responde, que ela vai aos lugares mais remotos do nosso ser e esclarece, ilumina e guia a nossa vida. Ajuda-nos a guardarmos toda a palavra e ajuda-nos a guardarmos aquele conselho que tu tens para nós de forma toda especial nesta noite, de maneira que se grave fundo, se marque como carimbo indelével na nossa fé e que levemos todos os dias da nossa vida conosco para o louvor de tua santa glória, pois oramos confiados na graça que há em Cristo Jesus e no seu santo nome. Amém. Amém. Pode parecer muito pretensioso falar em contato visual, e é evidente que estamos falando de contato visual da parte de Deus, mas até tivemos oportunidade já há alguns anos passados, aí nesse período da pandemia, de escrever uma meditação em que não havia esse título, mas em que chamávamos a atenção das pessoas para um fato que poucas pessoas se apercebem. Mas os seres vivos se comunicam através dos olhos. De maneira que se você perder os outros sentidos, você consegue se comunicar. E quando eu digo que se comunica através dos olhos, não é apenas no sentido de que falam pelos olhos, né? Aliás, todo mundo sabe muito bem que os olhos é que transmitem o verdadeiro sentido da alma, se ela está rindo ou se ela está angustiada.
a boca, a face, pode criar outras expressões. Aqui no interior de São Paulo, a gente conhece muito o termo caras e bocas, não é? Mas os olhos denunciam, não tem para onde correr. E é tão interessante isso, os olhos são tão expressivos, que a expressão que você conhece aqui no interior de São Paulo é olho gordo, e no Rio de Janeiro é olho grande, e aí é mais apropriado o termo olho grande, ela está baseada numa observação neurofisiológica. É que poucas pessoas sabem que quando alguém está com fome ou com cobiça sexual, ou seja, quando observa um objeto e esse objeto espicaça desejos, seja o apetite físico, seja o apetite sexual, as córneas se dilatam. E elas, dependendo do tamanho do desejo, elas dilatam mais ainda. E aí as pessoas tiraram daí, concluíram daí, né? Essa linguagem, está de olho gordo, olho grande, para cima disso que está aqui, coisa parecida. Ou seja, está desejando o que não lhe pertence, ou que não cabe a ele, ou que não é dele, ou dela, não é? A expressão veio daí. Isso tudo para lembrar como que os olhos falam, como que eles comunicam. Mas o ponto mais importante da gente pensar em termos da comunicação dos olhos é o fato de que eles são veículo de comunicação, no sentido de que, foi o que eu comecei a dizer, os seres vivos se comunicam através dos olhos, ou seja, eu não converso com a boca de ninguém, nem com o ombro, nem com o pé. Eu converso com o olho da outra pessoa. E isso vale para cães, gatos, cavalos, cobra, peixe. Não é interessante? Cobra também, mas a cobra não enxerga, a cobra só percebe, ela tem lá o jeito dela, né? A Bíblia não diz que vão louvar a Deus até os que habitam debaixo da terra, então por que a cobra não pode fazer contato visual? A verdade é que olhamos para os olhos quando queremos falar. E esse é um ponto também, um ponto nevrálgico na comunicação interpessoal. Porque quando você se comunica olhando nos olhos, você está falando muita coisa. Você está falando de dignidade, de autoridade, você está falando de respeito, você está falando de imposição e por aí, ou de apelo. Mas acima de tudo que eu disse, o contato visual significa respeito. E o inverso significa desrespeito. Entende? Quando eu não faço um contato visual falando com a pessoa, eu poderia tranquilamente xingar que ofenderia menos. E vocês sabem disso, se passaram várias vezes pela infelicidade de às vezes ter que usar serviços de postos de saúde de caráter de emergência. É muito ruim quando o profissional não sabe nem que roupa você entrou lá para falar com ele, porque ele não tirou os olhos do papel. Ou, mal ainda maior, porque ali está até justificado. O sujeito está correndo, ele não pode parar para... né? E mesmo porque tem gente que adora fazer queixa, né? Sentou lá e se ele for ouvir aquela queixa, ele não atende mais ninguém. Mas a questão é que quando você chega, por exemplo, diante de alguém que tem autoridade, e você vai ali em busca da liberação de um documento, de um favor qualquer, de um tipo de atenção, e a pessoa trata com você sem te olhar, sem levantar os olhos do que está fazendo, do papel, nada pode agredir mais, nada pode ofender mais e magoa. E é isso que eu chamo de falta de respeito. O contato visual é a maior expressão de respeito mútuo. E ele é feito sempre entre duas pessoas. E para os que têm de aprender elocução, para estar falando para público, então todo mundo sabe que quem está falando para uma multidão, um público que está lá embaixo, ele não faz contato visual de forma individual, não é? Mas é ensinado a ele que ele olhe as pessoas no nível dos seus olhos, porque alguém vai captar esse olhar que está sendo passado para não entender que ele é apenas um João ninguém no meio de uma multidão, mas que aquele preletor está se dirigindo a ele quando fala. Então isso é muito significativo. E quando eu falo de contato visual dentro de um texto da Bíblia, tentando provar esse tema em cima de um texto da Bíblia, eu estou usando de um comprometimento revelacional que não é pequeno. E por que isso? Essa é uma das razões também porque eu gosto muito e sempre faço questão disso, que apareçam as carinhas, né?
que aparecem na tela aqui do vídeo, porque aí eu falo com as carinhas, é que vocês não sabem, mas eu falo com as carinhas que vão aparecendo ali. Embora sabendo que são estáticas, mas eu estou falando com ela, estou olhando ali, estou vendo Ana Maria, estou vendo Fátima, então é contato visual. Bem, a questão é, quando você atribui a Deus esse contato visual, você não está criando aquilo que até teologicamente se chama de antropoformismo, que é uma forma de você dizer, atribuir a Deus atributos humanos e que, considerando-se o fato de que Deus é Espírito, não aconteceria ou não teria. A mão de Deus, a boca de Deus, e falou o Senhor, não é? Então você está usando de antropoformas, que atribuindo formas humanas a Deus, que não são condizentes com a realidade do Espírito. Tanto é que Jesus ressurreto teve que provar que não era um espírito fora do corpo. E ele disse para eles, vejam, porque um espírito não tem carne como vocês estão vendo que eu tenho. Então, e Jesus então é essa comunicação visual de Deus a mais perfeita. Por isso que Deus encarnou na pessoa do seu Filho. Aí o contato visual foi feito num terreno humano, num terreno de igual para igual. Isso é muito importante, muito significativo. Ele estabeleceu um contato visual conosco, através de Cristo, e eu vou estar encerrando hoje, quando eu terminar a mensagem, exatamente fazendo essa referência para lembrar isso a cada um de vocês. Mas a questão é que não é mero antropoformismo. A gente diz, eu falei morfismo, é formismo, viu gente? Não, antropomorfismo, perdão. Não é mero antropomorfismo quando falamos de Deus fazendo contato visual. Por que não é mero? Porque a Bíblia mostra as várias vezes em que ele fez contato visual. E dentre os vários contatos visuais no Velho Testamento, o mais significativo é este da experiência de Agar. Tanto que ela criou um nome para Deus. É interessante que o texto diz que, no versículo 13, que ela deu um nome ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Ela criou um nome para Deus. Muito interessante isso. Aliás, é algo que está muito aberto da parte de Deus na comunicação dele conosco. Você invocá-lo por aquilo que lhe diz respeito da parte de Deus de forma muito particular e muito pessoal, ainda que seja repetição do que outros fazem de igual maneira. Mas tem a ver, continua valendo, o fato de que é a expressão da sua experiência individual e pessoal. E aí foi o que aconteceu com Agar. Mas no Novo Testamento, você tem alguns momentos de contato visual da parte de Jesus que são muito impactantes. Eu quero lembrar a você aquele jovem que foi procurar por ele, querendo saber o que fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia diz que Jesus, o olhando, o amou. Não é lindo isso? E olhando Jesus para ele, o amou. Eu fico imaginando que ali tinha um observador, que era o evangelista. O que ele viu nesse olhar? A ponto de dizer, era um olhar de quem está amando. Olha que coisa linda. É impactante isso. Porque sabemos o tempo todo, Deus é amor. Jesus nunca olhou para ninguém de outra forma, pensa-se, a não ser com amor. Mas comunicar o amor através do olhar, de tal maneira a chamar a atenção de observadores externos, é muito eloquente, é muito impactante. O outro momento, e esse não foi nada agradável, foi o momento em que a Bíblia diz que depois de Pedro ter negado Jesus na terceira vez, Jesus olhou para ele e Pedro saiu chorando amargamente. Esse olhar agora é bem diferente. Porque você pode até chorar porque alguém te olhou e te amou olhando, por emoção, mas não foi esse o choro de Pedro. Ali foi o choro da derrota, da vergonha, da humilhação. E eu não quero nem pensar no que saiu, foi transmitido no olhar de Jesus para Pedro. Foi tão amargo, não é? E tudo estaria encerrado, terminado por ali mesmo. Talvez só aquela gente, não os discípulos, soubessem que ele traiu. Mas quando ele ouve dizer que é Jesus quem está na beira da praia, a primeira coisa que ele faz é pular dentro da água. E ato seguinte, Jesus o chama para ter uma conversa em particular. Não é? E ali foi olho no olho. E agora é um outro olhar. Porque o que ele vai ouvir esses olhos dizendo é: apacenta as minhas ovelhas. Então é impactante tudo isso. É muito significativo. É muito real. A questão, gente, está no fato de que
estamos em pé de igualdade com Agar. Por isso que eu fiz questão de usar esse texto. Se Agar pôde passar por uma experiência deste nível, ainda que você tenha como justificativo o fato de que um anjo falou com ela, e aí ao ver o anjo, porque ela ouviu, foi que ela decidiu, Deus me viu, Deus olhou para mim e me viu. Nós temos de lembrar que há muitas outras formas dessas teofanias na nossa vida. Uma delas é, e é a mais comum, a palavra que você ouve e você entende. Deus falou comigo, não é? Mas em que sentido que a experiência de Agar tem muito a ver conosco? Porque Agar não era alguém que estivesse no nível do seu senhor Abraão, que a Bíblia diz que era chamado de amigo de Deus. Ocultarei eu a Abraão que faço? Então, Agar estava muito abaixo, né? Agar não contava para nada em lugar nenhum. Ela era uma serva egípcia na casa do seu senhor Abraão. Dentro da promessa já anteriormente feita a Abraão, Agar não contava. Mas há uma coisa muito surpreendente aqui. Muito. Deus faz um contato visual com Agar. E quando fala com Agar, aí eu vou incomodar um bocado os judeus, mas tome. Ele eleva Agar, a serva egípcia, ao nível de Abraão, seu senhor. Como isso, pastor? Primeiro, ele não pegou o filho de Agar, que era filho de Abraão, e deu promessa para o filho de Agar, Ismael, como dizem os muçulmanos. Não. Quando ele prometeu criar o povo descendente de Abraão, chamado judeus, ele fez a promessa ao seu amigo Abraão, que era um homem. Certo? E aí ele diz ao homem, e não à mulher do homem, Sara. Ele disse ao homem, eu de ti farei uma grande nação. E mudou o nome dele. De pai elevado para pai dos povos. De Abraão para Abraão. Pois bem, não falou para Sara, não fez a promessa a Sara, que na verdade foi quem deu a luz a Isaac. Não foi Abraão que ficou com Isaac 9 meses na barriga e passou pelas dores de parto. Foi Sara. No entanto, a promessa foi feita a Abraão. Mas o que você tem aqui, no momento em que Deus vê Agar? Ele promete uma nação inteira, uma multidão, um povo incontável para produzir e gerar através dela. Prometeu a ela, não prometeu ao seu filho Ismael, prometeu a ela, falou com a mulher. A promessa que ele fez a Abraão, ele fez para ela. Gente, isso é impactante demais. Você percebe? Ela sai de uma situação, qual é esse momento que Agar está vivendo aqui? É o momento em que ela está fugindo da mão de Sara. Porque Sara estava maltratando Agar, porque Agar tinha engravidado. A inveja de Sara, o ciúme de Sara, não tem problema, não vou ter que acertar as contas com Sara lá, porque é verdade, a Bíblia não esconde os defeitos dos seus heróis. Levou Sara a escorraçar com Agar. E não aguentando mais, eu imagino o que não aconteceu, perna para que te queda, ela foge. Foge, mas não tem para onde ir, né? Vai para o deserto, cai em pranto, e de repente ela ouve uma voz e olha e tem um anjo ali falando com ela, e o que ele diz para ela é: volta, se sujeite à sua senhora, e fique sossegada, pode passar por isso agora, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Não foi o que ele disse para o senhor dela? Está aqui, gente. Você está grávida e terá um filho, lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. Mas o que o Senhor disse é, no versículo 10, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Quem foi que ouviu isso antes? Abraão, um homem, não a mulher do homem. Mas com quem Deus está falando isso agora? Com uma mulher. E quem era ela? Uma escrava dentro da casa do seu senhor, que estava sendo humilhada pela sua senhora, com quem Deus não fez contato visual, não falou nada. Então não tem muito a ver conosco? Tem. Porque nós não somos de forma direta os descendentes de Abraão. Não somos descendentes de Agar, mas Agar se torna cabeça do povo gentio. E o que somos nós? Gentios. Então estamos no nível de Agar.
Isso é muito bom. Nós pertencemos à igreja gentílica, é a que está bombando, né? Até que Jesus volte, é a que está bombando. Ocupou o lugar dos judeus que foram, Deus deu um tempo para eles. Com eles, aliás. É isso que vocês estão estudando em Romanos. Se tem alguém aqui acompanhando, está aprendendo, não é? Pois bem, o que acontece com Agar é que Deus faz um contato com ela, a ponto dela dizer, tu és o Deus que me vê. É interessante que o texto, o anjo diz para ela, Deus ouviu o seu sofrimento. E o ouviu o sofrimento foi entendido e sentido por Sara como sendo uma visão de Deus a seu respeito. Mais uma vez, olha quanto temos de Sara, de Agar. Eu falei Sara, gente, perdoem, Agar. Quanto temos de Agar nesta história. Porque quando você ouve uma palavra de graça, ungida, que vem de Deus, você entende que Deus se comunicou com você como se ele tivesse visto o que está lá dentro. Não é isso? Foi isso que ela sentiu. Foi isso que ela entendeu. Então veja, essa declaração dela, tu és o Deus que me vê, é uma frase adoradora. Ela está adorando a Deus desse jeito. Ela não falou com medo, ela está adorando a Deus. Então, está carregada de sentido impactante. Que Deus vê, isso é uma proclamação bíblica. Você vai encontrar Provérbios 15:3 dizendo isso. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para ver tanto justos quanto maus. O tempo todo a Bíblia declara que Deus está contemplando, eis que do seu santuário baixou vistas à terra para ouvir, ele vê com os ouvidos, não é lindo isso? Para ouvir os gemidos dos cativos, é Salmo 102:20. Desde o seu santo lugar baixou vistas à terra para ouvir os gemidos. É muito bonito, porque ninguém ouve com os olhos, Deus ouve. Ou a gente ouve com os olhos? Claro que ouve. Você já passou por essa experiência incontáveis vezes, talvez nem esteja consciente do fato, mas que elas estão por aí, elas acontecem na sua vida, acontecem, isso é muito certo. Então, o sentido impacta quando, saindo de dentro do texto de Provérbios 15:3, que é uma generalização, os olhos do Senhor percorrem toda a terra, ou Salmo 102:20, desde o seu santuário baixou vistas à terra, você vem para uma apropriação individual e particular. Deus que me vê. Foi isso que ela disse. É diferente. Ele não está me vendo no meio da multidão. Ele está me vendo. E nós temos em paralelo a isso promessas gloriosas como o Salmo 91. Quem é que não sabe de cor o texto que diz: 1000 cairão à tua direita e 10.000 ao teu lado e tu não serás atingido. O que a Bíblia está me dizendo minimamente com isso aí? Deus não está aí para 1000 ou para 10.000, mas para você está. Ele está de olho em você. Ele te vê. Ele faz contato visual com você. E quando ele faz contato visual com você, ele se comunica com você. Então é muito bonito que Agar, que não está no nível de uma Sara, não está no nível de um Isaac que aprendeu sentado nos joelhos de seu pai, ela passa por uma experiência desse nível a ponto de poder dizer: Deus me vê. Este é o Deus que vê a mim. E é importante a gente parar em cima disso que está aqui, porque por isso chamamos de contato visual, para pensar em algo que não podemos deixar passar batido na nossa fé. Todo tipo de proposta e oportunidade que tivermos e que temos de nos apropriarmos de forma particular e individual das promessas, por mais generalizadas que sejam, de Deus, porque vale lembrar, como Paulo disse, Cristo morreu pela igreja e depois ele declara: Cristo morreu por mim. Cristo amou a igreja e declara: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. É essa apropriação individual da qual Davi era mestre. Davi tem salmos que ele abre com o possessivo meu, dando vários títulos para Deus: meu baluarte, minha fortaleza, minha torre segura, meu escudo, meu galardão. O tempo todo ele chama de meu Deus, meu Senhor. É rico para o crente quando ele de fato se apropria. Primeiro porque ele abre mão da falsa piedade de que eu não mereço. Se você merecesse, não estaria na graça. A graça foi dada a imerecedores, certo? É a quem não merece. Pois bem, por isso que somos filhos da graça. E segundo, porque quando você se apropria de forma particular e pessoal, Deus entende que não trabalhou em vão na sua vida.
e com respeito às suas promessas. Por isso é muito importante crescer no nível desse crescimento de Agar e poder assumir, ele vê a mim, é para mim que ele está me olhando. Agora é bonito, o texto diz assim, que o anjo falou para ela, Deus viu o teu sofrimento. Mas qual era o tipo de sofrimento de Agar? O sofrimento de Agar era desistência. Ela já estava grávida e fugiu. Ela desistiu. Ela desistiu de qualquer propósito ou plano, não quis nem saber se havia algum, mas simplesmente desistiu. Mas onde foi que Deus a achou? No lugar da sua desistência. E é aqui que essa aplicação dessa proposta, desse tema, contato visual, cresce para nós. Aí ela toma corpo. Veja, ele a achou no lugar da sua desistência, ele a chamou pelo seu nome, então identificou-a, não é? E a levou a refletir sobre a sua própria história, e em seguida assumiu essa história para conduzi-la. Quando Deus nos vê, ele não fica inerte, ele não fica inativo. Aliás, quando ele envia os seus olhos sobre nós, ele já está procurando algo. Chamamos a sua atenção por alguma razão. Foi o que aconteceu com Agar. Por isso é que ele foi encontrá-la no lugar da sua desistência. A primeira sensação que as pessoas têm, de qualquer ordem, muito ou pouco experimentadas, eu estou me referindo a crentes, no momento da adversidade, quando não tem resposta para uma série de coisas que estão acontecendo contrárias às suas expectativas e oração, é que Deus a abandonou. Alguns chegam a um nível, ao ponto de declarar isso. Estou sozinho nesse contexto. Pois bem, a história de Agar mostra coisa completamente diferente para nós. A primeira é essa que eu citei para vocês. Ele a chama pelo nome. Deus a viu como indivíduo, como pessoa. Eu gosto sempre de fazer esse parâmetro, vocês já me ouviram isso em outras ocasiões, a respeito daquele encontro da mulher com fluxo de sangue com Jesus. A beleza do detalhamento da narrativa de Lucas, que não é o único que narra aquele milagre, mas é mais rico na sua narrativa, é extraordinária. São detalhes muito bonitos para quem gosta de se debruçar em cima do texto bíblico. Porque o texto diz que o que precede a chegada daquela mulher, o texto diz que a mulher ouviu falar que Jesus estava lá, ouviu da fama dele, e decidiu no coração dela que se tão somente conseguisse tocar nele, seria curada. Ela, ao assumir isso, estava indo contra todo um arsenal de leis e normas religiosas. Ela estaria quebrando todas elas, todos os dogmas e tabus. Primeiro que ele era um rabino. E aí, a lei proibia, e a prática exercida pelos rabinos, de serem tocados por mulheres. E por uma única razão, era de tal ordem, que um mestre de Israel nunca cumprimentava uma mulher, nem parenta, dando a mão. Sabiam disso? Eles levaram a tal ordem, a tal nível, os detalhes da lei que declaravam a mulher imunda quando estava na sua menarca, passando pela menstruação, que eles, pela dúvida, vá que ela esteja começando hoje o seu processo, e eu vou me contaminar tocando na mão dela. E era complicado, porque se descobrisse, especialmente se fosse um sacerdote, aí no caso era o sacerdote, se descobrisse imundo por causa do toque de uma parenta, ele ia ficar 7 dias sem poder servir, sem poder fazer nada, sem poder nem aparecer no tabernáculo. Então eles levaram isso a um extremo imenso, e isso se generalizou. Então as mulheres não tocavam nos rabinos, e ela decidiu que ela tocaria. Só que ela estava exatamente condenada pela lei. Ela estava não apenas passando por um processo mensal, né, que daí que veio o nome de menstruação. Não, eram 12 anos em que isso não cessava. Então, há 12 anos, ela era dia e noite imunda pela lei. Que coisa séria. Já tem o problema da lei considerar imunda. E ainda 12 anos. É ruim, não é? Mas essas eram formas de Deus comunicar e evitação de problemas. Pouca gente sabe, né? Que a lei do não toque, do não tocar, e da mulher ficar apartada durante
os dias da sua menstruação era para proteger a mulher e não o homem. Ele sabia trabalhar o contexto. Estamos falando de um tempo em que não havia depuração. Olha, gente, só se descobriram que as pessoas morriam por contágio no século XIX. Foi um médico que, lutando contra tudo e contra todos, estabeleceu isso, as purificações. Dali para frente, jaleco branco, que era para identificar quando que o profissional, tendo ido lá fora, voltou sujo, empoeirado, ou se tinha respingos de sangue na sua roupa. Porque aí descobriram-se, né? As mulheres morriam no puerpério por conta de contaminação das mãos dos profissionais de saúde que estavam interagindo com ela, ou parteiras, ou os médicos. E aí, foi a partir daí, foi por conta das mulheres no puerpério que se criou todo esse sistema de asepsia, que é observado com rigor pela medicina no mundo inteiro. Século XIX, nós estamos falando de um tempo que vai a 1.500 anos antes, não, 2.000 anos antes do século XIX. Então estamos falando de 4.000 anos antes da nossa história. Deus protegendo a mulher, criando a lei e impactando com a palavra imundo. Então é evidente, o que o homem faria? Não vamos aliviar, não. O que o homem faria? Se é para proteger a mulher, que se dane a mulher, né? Não vai me acontecer nada. Deixa eu tocar, deixa eu mexer, deixa eu ir lá. Então Deus segurou. Você vai ficar imundo. Você que vai ficar ruim. Entendeu? E aí a mulher ficou protegida e Israel pôde continuar tendo filhos. As mulheres hebreias são muito fortes. Lembram disso? Os egípcios identificaram? É evidente. As mulheres egípcias perdiam filhos com muita facilidade. As hebreias não, estavam protegidas, muito protegidas. É bonito, né? Você ouvir todas essas coisas e saber como isso acontece. Pois bem, aquela mulher, já que eu pulei aqui, abri um parênteses, fui lá para a mulher do fluxo de sangue, ela chega, e antes dela chegar, nós temos um diálogo entre Pedro e Jesus. Porque Pedro diz, quando Jesus diz, antes dela chegar não, quando ela toca no Senhor, Jesus diz para eles, para o grupo, quem me tocou? Aí Pedro toma a palavra como sempre e diz, Senhor, está todo mundo te acotovelando, estamos espremidos aqui, o Senhor pergunta quem? Ou seja, por que quer saber de alguém? Todos te tocaram, era isso que ele queria dizer. E o Senhor diz, não, alguém me tocou. Esse toque foi diferente. Eu senti que saiu poder de mim. Alguém veio buscar poder em mim. Foi a ousadia dessa mulher. Um toque particular, um toque pessoal. Então, este momento de Agar é muito significativo porque o Senhor vai ao encontro dela dentro da sua desistência, no momento da sua fraqueza, da sua fragilidade. É exatamente quando ela entende desistir. Aí ele vai ao encontro dela e chama o que está acontecendo com ela de sofrimento. É bonito porque ele diz assim, volte-se e se sujeite ao versículo 9 que eu não li, volte-se e se sujeite à sua senhora. Ou seja, você fugiu do sofrimento, eu te achei no seu sofrimento, volte para lá e continue sofrendo. Porque voltar para se sujeitar não era continuar sofrendo, não era disso que ela estava fugindo, gente. Isso cresce diante de nós. Você vai ter um paralelo disso na experiência de Gideão. Vai nesta tua força, quando ele grita, quem sou eu? Eu sou menor. Como é que eu vou enfrentar midianitas e etc? Ou seja, eu não sou general, não sou um guerreiro experimentado. Além disso, eu não tenho ninguém que eu possa convocar para me ajudar. Minha casa é menor. E da minha tribo, que já era meia tribo, né? Porque Manassés era uma meia tribo. Então ele era pequeno, ele tinha noção da sua pequenez. Aí o Senhor chega para ele e diz, vai nesta tua força, porque eu serei contigo. Então é evidente que se ele diz para Agar, e aqui a gente tem de crescer nisso, volta e se sujeite, o que ele está dizendo é, eu não vou te tirar do dentro do seu sofrimento, não precisa, eu já estou nele. Estarei com ele na angústia. É evidente que nós queremos uma fé fácil, gente. A fé do escape. A fé em que Deus fique do lado de fora e nos puxe para o lugar em que Ele está. Aí as glórias acabam. O processo de Deus é diferente. O processo de Deus é eu entro aí. E isso tem outra cor, passa a ter outro aroma.
passa a ter outra realidade. É diferente sofrer sozinho e sofrer acompanhado. Mas ele identifica Agar. Então, por isso que eu usei o exemplo da mulher de fluxo de sangue. Porque quando o Senhor olha para ela, primeiro ele tinha perguntado para o grupo, alguém, quem me trocou? Quem? Aí quando eles dizem, todos te tocaram, ele diz, não, alguém me tocou, já mudou o pronome. O quem, que é indeterminado, se tornou agora demonstrativo. Alguém. Quando ele vê a mulher que ela se revela, ele diz, filha. Ele a identifica. Olha como houve uma mudança radical de valores, de valoração. Esse é o detalhe. Quando ele te contempla, você deixa de ser um quem qualquer, ou um alguém qualquer, e passa a ser aquela pessoa. Então ele a chama de Agar, chama pelo nome, e define bem, ele mostra que ele está por dentro de toda a história de Agar. Agar, serva de Sarai. Ele sabe com quem está falando. E aí, esse é o primeiro efeito do contato visual que Deus faz comigo e você. Quando ele identifica você, ele não está dizendo que ele identifica você como a pessoa que tem aquele registro no papel. Ele está identificando você dentro da sua história. Por uma razão pura e simples, gente. E o nome é soberania divina. Quem criou a sua história foi ele. Nós vamos dar conta, temos que dar conta. Nós entendemos e seríamos esquizofrênicos se não pensássemos dessa maneira. Que temos de dar conta da nossa vida e da nossa história. Mas nós crentes precisamos assumir conscientemente que a nossa história particular e pessoal tem um dono, um elaborador, alguém que pensou nela. E quando eu me dou conta de que essa história pertence a ele, a minha história pertence a ele, aí ele se torna parceiro dela. Porque eu abro espaço para que ele entre. Eu deixo de ser o indivíduo que tem que ter as respostas, para ser o indivíduo que cumpre as respostas que vai procurar nele. Porque ele as traz. Então ele encontra Agar como pessoa. Depois, ato seguinte, ele a leva a refletir sobre si. E tem um peso de significado a pergunta que o anjo dirige a ela. Veja. De onde você vem, para onde vai? Gente, ele não sabia de onde ela veio? A pergunta está no vazio, não está? De onde você vem? Ele não precisa dessa resposta, ele a tem. Adão, onde estás? Ele não sabia? Ele não precisa dessa resposta, você é que precisa. E ele está levando Agar a refletir sobre suas origens. De onde você vem? Qual seria a resposta exata que Agar deveria dar? Se ela respondesse, ela não respondeu. Aliás, ela respondeu sim. Ela disse, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Essa não foi a resposta exata. De onde você vem? Qual seria a resposta exata de Agar? Quem conhece a história de Agar já pode dizer. Quem era Agar, gente? Egípcia. Uma serva egípcia de Abraão. Abraão desceu ao Egito com Sara. Teve que disfarçar Sara ali para poder ninguém seduzi-la, não é? Quando volta de lá, ele leva uma serva que ele contratou, comprou. E essa serva se chama Agar. Qual é a sua origem, Agar? Eu sou egípcia. De onde você vem, Agar? Eu vim do Egito. Não. O que Agar diz? Eu estou fugindo da minha senhora, Sarai. A resposta de Agar é: a minha origem está no meu sofrimento. Minha vida parou ali. Isso não é verdade para ninguém. Qualquer que seja o sofrimento, de que ordem for, qualquer que seja o tipo de tropeço que ele nos cause, ele é apenas parte, curso do caminho. A sua origem, que não é o Egito, a sua origem, que não é a cidade de Rio Claro, não é a cidade de Ribeirão, de São Paulo, Rio de Janeiro, que é o nosso caso, não é Brasil. Sua origem está no pensamento de Deus, no propósito de Deus.
A origem do crente, daquele que conhece a revelação da palavra de Deus, é a realização do sonho divino. Chama a existência as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia declara em Efésios 1:4, em Efésios 2:10, fora outros textos, bastam esses dois, que nós fomos pensados, tem 1 Coríntios 1:27 a 31, tem Romanos capítulo 8, nós fomos pensados nos dias da eternidade. Temos Salmo 139 dizendo isso para nós com todos os dados, todas as letras. Tu me viste na substância ainda informe. Era Davi falando, tu já sabias quem eu era no ventre da minha mãe, quando eu ainda era uma substância informe. Você sabe como que é o embrião? Sabe o que se assemelha o embrião no ventre materno ao embrião de uma galinha? Se você botar um do lado do outro, você não sabe qual é o humano, qual é o franguinho que vai nascer dali. São idênticos. Mas olha o que Davi diz no Salmo 139. Quando eu era uma substância informe, tu já me vias como Davi. É claro. Davi não surge a partir do momento em que houve uma fecundação. A fecundação deu corpo ao que estava no pensamento de Deus. E isso vale para mim. Isso vale para você. De onde você vem? Reflita na sua origem. Eu paro em cima do Salmo 22 por várias razões. Uma das razões é que é um salmo messiânico. É o salmo que fala da crucificação de Jesus 1000 anos antes dela acontecer, quando ainda não existia o processo de execução por crucificação, porque o Império Romano só surgiria dali a 800 anos. Mas eu paro para pensar no Salmo 22, paro em cima dele. Primeira razão, porque é um salmo messiânico. A segunda razão, vocês me ouviram pregando semana passada, é que foi o primeiro texto da Bíblia que chegou para mim quando eu ainda era incrédulo, e me chamou a atenção, versículo 19. É claro que depois, uma vez crente, uma vez conhecendo a palavra, leitor da palavra de Deus, o que eu fiz com o Salmo 22? Eu parei em cima dele e descobri algo muito significativo, que vocês devem descobrir também. Mas eu escrevi, está lá naquele meu livro Pastoreio, tem uma meditação ali em cima. O fato de que Davi assume que a história pregressa dele, a história anterior dele, quando ainda não era história, já estava assumida por Deus e ditada por Deus. Não é o Salmo 139, é no 22. Ele declara ali, tu me chamaste desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe eu já te pertencia. É lindo isso, gente. Estamos ouvindo isso de um homem que não foi discípulo direto de Jesus, não aprendeu essas verdades de João ou de Paulo, que teve de aprender nos desertos da Arábia, a escola teológica de Paulo, com Jesus como único e suficiente mestre. Não. Davi, gente, o homem ocupado com as guerras, mas com uma intimidade tão profunda com Deus, que o Espírito de Deus distribuía revelação dentro do coração de Davi. É o homem que explode como o homem da graça, o adorador da graça, 1000 anos antes da graça nos ser ensinada. Tua graça é melhor do que a vida, Salmo 63. Lá está Davi escrevendo o Salmo 22, profeticamente, com lentes proféticas, falando de Jesus, para dizer, eu te pertenço desde o ventre da minha mãe. Meu Deus, a gente só vai conhecer isso nas penas de Paulo, 1000 anos depois de Davi. Então isso é extraordinário, porque o que Deus faz com Agar, Ele faz comigo e com você. Ele faz você repensar para além do momento, a prévia do momento. Nós estamos sempre tratando com Deus a partir dos nossos momentos. Isso é uma falha grave que trazemos na nossa vida devocional. Isso é mau princípio, isso é falta de educação espiritual. E por teimosia, porque não faltam orientações na outra direção, mas a gente é muito teimoso. Estou me referindo aos crentes em geral. Nós tratamos com Deus a partir de situações. E, lamentavelmente, mal dos males eu considero blasfêmia. Se não houver situações, o crente não trata com Deus, não. Entende? Só vai a Deus porque tem uma encrenca, tem que descascar algum abacaxi. Se ele não tiver, ou então para pedir proteção, está tudo indo bem. Nem se dá o trabalho de agradecer porque tudo está indo bem. E se não estiver acontecendo nada, não vai mesmo. Mas procura Deus a partir de situações. É quando pede oração, é quando ora, é quando vai a reunião de oração, é a partir de situações. Quando ele indaga a Agar, ela fala do momento da sua situação.
Mas o que ele está querendo com Agar e o que ele quer comigo e com você é vá antes, vá antes, vá antes. Muito antes disto acontecer. Não há nada de extraordinário nisso. Você passa alguns anos dentro de uma faculdade de psicologia aprendendo a levar as pessoas a pensarem no antes. Ela te traz uma consequência e você a leva a descobrir a causa. E se você pode fazer isso por uma ciência chamada terapia, pela terapêutica, o que dizer de Deus e do Espírito de Deus? Mas é assim que ele trata conosco. Ele nos faz pensar nas nossas origens. Então, quando eu paro em cima do Salmo 22, eu penso nas minhas origens. Ele me leva a pensar no ventre materno, porque depois que eu saí do ventre materno, eu fui oferecido a Satanás. E fui levado a servir. E aprendi os segredos das trevas. Às vezes a família aqui se surpreende com coisas, detalhes que eu conto que eu não ando contando para os outros, que também não interessa. Não estou aqui para fazer propaganda do diabo e da sua religião e das suas obras, de jeito nenhum. Mas os seus segredos imundos e sujos e podres e baixos e tenebrosos, eu os conheço, eu os vivi. E a família, naquele tempo em que a lei não protegia, não havia ECA, não havia nada, enfiava isso dentro da goela de um menino de 5, 6, 7 anos, 9, 10, 11, 12, que não tem capacidade de discernir e entender coisas que não têm que ser entendidas. Como é que você vai entender uma criança, uma mulher de 70 anos engolindo uma vela inteira, mastigando e engolindo, e depois sai dali e vai fazer a confraternização com os outros, comendo comida como todo mundo está comendo, no dia seguinte não vai procurar gastro, não baixa no pronto-socorro, não acontece nada. Como é que você vai entender isso? Como é que você vai entender vendo seu pai tomar meio copo de cachaça e já enrolar a língua e ficar atrapalhado dentro de casa, e você vê a sua tia, que é 5 anos mais velha, 12 anos mais velha do que ele, engolindo uma noite inteira cuias e cuias de cachaça, cuias de coco, sabe? O coco cortado no meio, cuias e cuias e cuias, engolindo a noite inteira, e sair dali depois que tudo acaba em pé, conversando normalmente com os outros, e não sendo alcoólatra, e durante os outros dias da semana não tomando pinga, não fazendo nada disso. Aliás, odiava cerveja. E a primeira coisa que ela fazia quando traziam para o seu terreiro um homem que vinha procurar ajuda porque era alcoólatra, era chamá-lo de sem vergonha. Uma criança convivendo com esse tipo de coisa o tempo todo, fora o que mais podia ser visto e não interessa falar aqui. Mas eu estava em cima do Salmo 22, consciente de uma coisa: eu te pertenço desde o ventre da minha mãe. Amém. Percebe como que o enquanto não significa nada para Deus? De onde você vem, Agar? Eu venho do sofrimento da mão da minha senhora Sara. Não, Agar. Você veio do Egito, Agar. Você veio daquele dia em que eu te abençoei, te colocando como serva escrava de Abraão. E você vai tomar conhecimento disso agora, cara. É isso. Porque a pergunta não foi só essa primeira para a qual ela tinha resposta e não soube dar. A pergunta se desdobra. E o que depois de identificá-la, ele pergunta a ela é: para onde você vai? Esta pergunta não tem resposta para Agar e nenhum de nós tem. Para a primeira, todos nós somos obrigados a ter, especialmente os crentes. Para a segunda, não. E esta é uma pergunta que é uma questão universal. Não conheço um ser humano que tem capacidade racional. Aliás, eu pensei nisso aqui. As pessoas de consciência moral e responsáveis, elas lançam essas perguntas no ar e para si mesmas, especialmente em momentos de atonicidade. Por que nasci? Para que eu nasci? O que será da minha vida? Isso virou samba. O que será de amanhã? Responda quem puder. Ninguém pode. Aliás, os homens dão a vida para ter essa resposta. Vão para os terreiros, vão jogar búzios, vão procurar as profetinhas de Saião dentro das igrejas de antros estranhos, para que elas joguem os búzios da Bíblia e mostrem para eles o que será de amanhã, do meu amanhã. Porque, é claro, ninguém quer trabalhar com fé e esperança, né? Quer ter visibilidade. Se eu sei que vai ser de mim amanhã, todo. Mas a verdade é que não temos resposta para essa pergunta que ele fez a ela. Mas essa pergunta eu faço para mim, você faz para você.
Ele faz a você. E da mesma maneira como ele forçou Agar a raciocinar para além da resposta pronta que ela tinha, a pergunta tem a mesma autoridade. Ele está levando Agar, fazendo esse contato visual, é como se ele estivesse olhando olho no olho e dizendo: o que será de você? O que você pensa que será de você? Vamos traduzir isso na nossa realidade evangélica. Para quem você está vivendo? A Bíblia responde para nós. Se você é crente em Jesus, se você tem o mínimo de conhecimento do Evangelho, você tem uma resposta. Para que eu nasci? Eu estava lá em Esmirna, na Turquia, ouvindo aquela gente cantando em turco e o missionário traduzindo para nós em inglês. A música do Asaf, cantando na língua deles. Eu nasci para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. E essa é uma verdade que não pode ser ultrapassada. Você não nasceu para outra coisa. Enquanto o homem, a mulher, quem quer que seja, não se encontra com Jesus, está perdido. Perdido na existência. Não é só perdido quanto à eternidade, perdido na existência. E adorar não significa entrar num culto e cantar. A última coisa que se faz para adorar é cantar. Adorar é algo que você faz e nem se dá conta, né? Seu olho fica grande quando você olha para o seu cônjuge ou para o seu filhinho ou para o seu netinho. Você está adorando. Não se assuste, isso não quer dizer que você está botando alguém no lugar de Deus. Não, porque adorar é admirar e louvar. Quando você admira uma criança, você diz algo inevitável. Você quer agradá-la, você quer elogiá-la, você quer atraí-la, você quer seduzi-la. Não é verdade? Então você diz coisas. Ai, é muito bonitinho. Você está adorando e elogiando. Adorar é isso. Você admira Deus e a boca, quando abre, diz o que pensa a respeito dele. Você nasceu para adorá-lo. A tristeza, a pobreza. E é porque eu estou aqui diante da mídia, senão eu ia falar para vocês. Eu vou sair daqui um pouquinho para falar para eles. E a burrice. Nossa! É que a gente entende que adorar é virar crente, ir para dentro da igreja e fazer um culto. Isso é adorar. Aí na segunda-feira vai trabalhar, tem que enfrentar o patrão, tem que enfrentar o empregado, tem que enfrentar o fiscal, tem que enfrentar as demandas. E, estava tão bom ontem, olha o que eu tenho que enfrentar hoje. Gente, a coisa mais pobre que nós fazemos, e a mais falsa, como é ruim, mas engula, é verdade. A coisa mais falsa que nós fazemos, eu estou absolutamente convencido disso, é cantar louvores. Quando a gente canta louvor, é uma maravilha, mas a gente é o crente mais mentiroso e enganoso que existe através do louvor que canta. Você diz as coisas mais gloriosas e santas e faz as mais estremecedoras promessas quando canta. Não crê em nenhuma delas. Nenhuma delas é verdade vivida por você. Não é. Gente, eu não conheço ninguém que quando canta não consegue superar os anjos. No que promete, no que vê, no que diz para Deus. Não conheço ninguém. Verdade. Não mesmo. Nós somos os ultra espirituais. Os anjos babam assistindo o que a gente diz quando canta. Uma vez em Rio Claro, eu parei o culto quando estávamos cantando tudo entregarei. Eu falei, para, gente, para, porque daqui a pouco cai um raio aqui em cima, destrói todo mundo aqui de uma vez só, merecidamente, porque é mentira. Claro que é mentira. Tudo, ó Cristo, por ti eu deixarei, pelo amor de Deus. Mas somos hiper espirituais quando cantamos. Se adorar fosse cantar e cantar na igreja, puxa vida, ou ia ter que ter muita igreja para Deus ter aquilo para o que nos chamou, ou as igrejas seriam o céu na terra. Nenhuma das duas coisas aconteceram. Então, na verdade, você nasceu para adorar, para ser adorador. Mas a questão é que só o crente pode ser adorador. Primeiro, que só o crente vai adorá-lo na condição na qual Deus quer ser adorado.
Jesus deixou claro para a mulher samaritana que Deus quer ser adorado como Pai. Para ser adorado como Pai, ele tem que ter filho. Nenhum anjo é filho de Deus. E Deus não é pai de anjo nenhum. É criador. Então, onde está o perfeito louvor ou a perfeita adoração? Jesus já disse, da boca dos pequeninos, vinde pequenino no rebanho. É assim que a gente vê. Então ele chega para Sara e diz, para onde você vai, Sara? Para onde você está indo, crente? Você não tem resposta para isso. Você pode dar resposta em cima de sua agenda imediata, da sua cronologia, e sem controle algum sobre ela. Quem daqui, de nós, tem garantias sobre o dia de amanhã, domingo, dia 31 de maio? Nenhum tem. Nenhum de nós tem. Nós temos desejos, pensamos e programamos coisas que poderão não ser realizadas. Ou se forem realizadas, poderão ficar aquém do que desejamos. Ou vão nos surpreender e estarão além do que desejamos. Ou seja, em outras palavras, não temos controle sobre isso. Agar não tinha resposta para isso. Nós temos. Para onde você está indo? Para adorar o meu Deus, segunda-feira, domingo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado de novo, manhã, tarde e noite, adorar ao meu Deus. É isso. Eu não posso nem estabelecer a relação filho-pai, porque os filhos esquecem seus pais, até por questões sociais. Tem que esquecer o pai, né? Afinal de contas, casa vai morar em outro lugar e etc. Então, isso é uma forma de esquecer. Mas existe a possibilidade, e Deus botou em dúvida, de pais esquecerem seus filhos, só com Alzheimer, certo? Só com doença no cérebro, na estrutura neuronal. Porque, do contrário, primeiro que filho é uma replicação. E aí vem a psicanálise para explodir com revelações que são espantosas. Nós temos heranças neuromemoriais. Nós temos memórias que não são adquiridas na nossa vida. Elas nos vêm por herança de bisavós. Das experiências deles, passaram para nós pelos genes, que estão presas aqui dentro. E elas são evocadas e vêm à luz. Surpreende. Por isso que os espíritas chegam e falam de já vi, significa que você já viveu isso noutra vida. Conversa, não tem nada a ver, é química pura. Somos replicação e os filhos são replicação de nós. Ele pode não parecer em nada com você fisicamente, mas ele é reprodução de você. Minimamente 50%. Já é muita coisa. Meu pai. Então ele é replicação. Como é que você vai esquecer você? Você está ali, não esquece. Se você esquecer de você, foi Alzheimer mesmo. Olha no espelho de quem é esse senhor, né? Não. Não há como esquecer filho. O adorador é assim. O Espírito habita dentro dele, faz replicação de Deus dentro dele. E aí é uma posição inversa. Ele não tem como esquecer Deus, ele respira esse Deus, o Espírito está ali dentro. Aí adorador segunda, terça, quarta, fora da igreja, onde estiver. E aí temos a outra questão, a técnica, porque adorar não é uma técnica. Jesus deixou claro para a mulher samaritana, não é nesse lugar nem no outro. A hora vem e já chegou. Por que já chegou se ainda vem? O que ele está mostrando é que é atemporal, sem forma, sem critério, sem técnica. A minha existência é uma adoração. De onde você vem? Deus perguntou para Satanás. De rodear a terra e passar por ela. Você viu meu servo Jó? A ninguém tem semelhante a ele. Contato visual. Ele chega para ela e reflita sobre isso, Sara, Agar. De onde você veio? Para onde você vai? Para onde você está indo, crente? Para onde você está indo? O que você programou que você acha que é a finalidade da sua existência? Você cria essas coisas a respeito dos seus filhos. Como alguém já disse, né? A gente produz o filho não para Deus, mas para o mundo. Que a gente quer que ele tenha o melhor título, a melhor posição, o melhor lugar. Você está produzindo ele para o mundo. E a verdade é que nós existimos na direção dele.
E a diferença está aí. A pergunta dirigida a Agar partiu do próprio Deus. E aí botou em xeque a vanidade da sua decisão. Possivelmente, para Agar, tal como nós, a resposta era só de onde eu vim. E aí ele diz para ela, desse ponto aí, que você acha que é onde vocês, que é a origem da sua realidade existencial, volta para ele. Porque ele não faz diferença, ele só é um ponto na escala da sua existência. E não foi nem daí que você vê, ele está no meio do caminho. Em último lugar, ele se envolveu na vida dela. Deus não faz um contato visual para a gente se sentir importante, ainda que isso produza esse efeito em nós. Mas ele faz um contato visual porque viemos a esta existência com um propósito que pertence a ele. E há o momento exato em que esse propósito se manifesta. E por propósito, vamos perder nossa evangeliquez aqui. Não significa missão A, missão B, evangelizar seu fulano ou dona Beltrana. Não tem nada a ver. Se você respirar, você já está cumprindo o propósito, e o propósito de Deus foi esse, em cima de um leito. A verdade é que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, que vivemos para Ele. Por isso que eu disse, os evangélicos têm a resposta, está em Romanos 14:7. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, morremos para o Senhor. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Você percebe como não tem circunstância nessa brincadeira aí, nesse jogo de palavras? Não tem não. A sua existência, que está escrito, a sua existência, ela corre na direção de Deus. Ele é a plenitude da sua satisfação. Ele é a sua realização. Ele é o seu gol. Ele é o seu trunfo, ele é a medalha lá na frente, entende? É a sua conquista. Mais de Cristo eu quero ter, mais com ele. Bem, ele se envolve na vida de Agar. Você percebe que ao se envolver, ele traz para Agar o que transcende, o que ultrapassa qualquer perspectiva. Ela se entendia serva de Sara. E ele chega e diz, eu vou multiplicar a tua descendência de forma incontável. Eu vou fazer de você um povo guerreiro, um povo que estará em litígio sem parar. A gente continua vivendo isso, né? Já se passaram 4.000 anos e eles não param de fazer guerra. Aí está. Eu vou fazer de você um povo. Ou seja, quem dá conta da sua existência, Agar, sou eu, não é Sara, nem é Abraão. E aí, não vou além, porque eu vou parar aqui, mas você sabe muito bem que há uma outra situação que vai acontecer logo depois. É quando nasce o garoto que vai produzir o povo, e Abraão reluta em cumprir o que Sara, de novo, gente, essa mulher merecia. Sara bota Agar para fora de casa com o filho. E Abraão diz, eu não vou fazer isso não, ele é meu filho, e Deus diz, faz. Atende o que ela disse. Atende o que eu não preciso de você para cumprir o que eu prometi a Agar, que ele não sabia. E aí vai encontrar Agar de novo no deserto, de novo abre os olhos de Agar, de novo Agar vê, dessa vez vê água onde não havia. E a história de Agar muda porque Deus se envolveu na sua vida. Em outras palavras, o que ele estaria dizendo para ela é, sua história não acaba aqui, nesse lugar de lugar nenhum para onde você fugiu. Você veio para onde você não tem definição nenhuma. Sua história começa aqui. Começa comigo. Foi elaborada por mim. Então você vai vivê-la por meu intermédio, não na dependência de Abraão, não na dependência de Sara, mas na minha dependência. Foi eu que vou conduzi-la, porque você não tem resposta para a segunda questão, mas eu tenho. Eu sei para que eu te trouxe e para onde eu vou te levar. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todos nós crentes em Jesus, mais do que para qualquer outro ser humano na terra. Você nasceu por um pensamento de Deus, para um propósito de Deus. Ele sabe onde está levando e para onde vai levar a sua vida, por mais que as circunstâncias à sua volta tentem dizer coisas diferentes. Afinal, conhecemos textos clássicos nos quais precisamos crer profundamente, que são palavras de Deus. Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos, planos eu tenho a respeito de vocês, de paz, de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Depois nós temos Jó 42:2, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Este Deus de Agar, que fez contato visual com ela, faz conosco. E Ele quer fazer contato visual conosco. É muito importante saber que Deus fez o contato visual com Agar através do anjo que apareceu a ela. E aí eu volto ao ponto inicial para terminar. Toda vez que a Bíblia fala do anjo do Senhor no Velho Testamento, está se referindo ao que chamamos tecnicamente de teofania, aparições de Cristo pré-encarnado. O anjo do Senhor era Jesus. Deus faz contato visual conosco através de seu Filho. E Jesus é a palavra. É aqui que você o vê. Deus revelou o seu olhar através de Jesus. Através dele, ele faz contato conosco. E aí vale a palavra da invocação que eu vou fazer agora para encerrar a nossa meditação. E vocês ouvem ministração por ministração, eu repeti que é a bênção arônica. Na bênção arônica, uma das bênçãos invocadas é: o Senhor sobre ti levante o seu rosto. O que significa isso? Já explicamos isso para você. Eu estou aqui numa posição que vocês estão sentados, então fica mais fácil. Eu sou um, mas vocês são vários. Então eu vou levantar meu rosto para ver o Assad. Eu estou levantando meu rosto. E quando eu levanto meu rosto, eu vejo como eu quero. Ou seja, lugar de excelência. Eu estou te dando atenção exclusiva. Senhor, sobre ti levante o seu rosto. Volte àquilo que dissemos no início. Está lá o profissional escrevendo no papelzinho, você ali na frente dele. O seu Deus não vai fazer isso nunca. Ele vai levantar o rosto. E vai te olhar. Glória ao seu nome. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Amém. O Senhor te abençoe. Estejamos juntos, encerrando o nosso estudo de Romanos capítulo 11, na próxima quinta-feira, parte 35. Obrigado por sua participação e por você ter suportado a ministração o tempo todo sem que eu olhasse para você. Não fiz contato visual, que eu tinha de respeitar os que estão aqui bem visíveis diante de mim e olhar para eles. Mas agora estou olhando aí a tela, é o meu contato visual com você. O importante é que Deus faz o contato visual dele com você. Muito obrigado, Deus te abençoe. Até quinta-feira, em nome de Jesus. E agora esse povo aqui vai cair no pão que perece. Eles vão comer o caldo verde que eu fiz no meu fogão a lenha e o cuscuz que a Andréia trouxe para cá também. Comidinha junina própria de caipiras. Somos nós. Estamos aqui no nosso ambiente. Deus abençoe e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus.